agora que a gente já sabe sobre a importância da contação de histórias e sua relevância na construção de memórias afetivas das crianças, né? Vamos partir para as questões mais práticas. E eu gosto de dividir essas questões práticas em 2 tempos. O primeiro diz respeito ao que antecede a história, o que acontece antes. E o segundo é o que acontece durante a história. E o primeiro ponto desses que acontecem antes é a escolha da história. Já na escolha da história, você precisa prestar atenção em diversas questões. Dê preferência para histórias que despertem o interesse em você. Porque se você não se sente interessado numa história, muito provavelmente você também não vai conseguir despertar o interesse dessa história nas crianças. Leia e releia a história quantas vezes forem necessárias. Você precisa entender e estudar aquela história. Até porque nem sempre uma história foi feita para ser contada daquela forma. Você precisa fazer algumas adaptações conforme a gente vai ver adiante. Então estude, fique craque na história que você quer contar. Observe também a questão da faixa etária. Algumas histórias funcionam para uma faixa etária e para outra não. Então, por exemplo, as crianças menores, elas nem sempre se atentam ao enredo das histórias. Elas se atentam mais a outras questões, como por exemplo o dinamismo, a interação, os objetos que você leva. Já as crianças maiores, normalmente, elas têm um interesse por histórias com mais ação, com mais aventura, com interatividade também. É importante que você vá se atentando às suas crianças ou à sua criança. Observe quais tipos de histórias elas gostam. Observe o que acontece com elas quando vocês contam uma determinada história ou outra determinada história. E agora, como sugestão de atividade, escolha uma história que deseje contar. Na nossa apostila, temos um banco de histórias gratuitas disponíveis para download. Você pode escolher alguma delas ou alguma de sua preferência. Depois, nos envie lá no grupo do WhatsApp caso você seja inscrito, ou deixe aqui nos comentários qual é a história que você gostaria de contar. Então, é isso aí e até a próxima aula.